Aí eu caí aqui. Opa, deixa eu começar compartilhando a minha tela aqui. Vamos lá. Respeitar quem chegou no horário também. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao Anual Meeting do CISV, nosso 15º encontro. O ano que vem comemoramos 15 anos, a gente está muito feliz. O objetivo é compartilhar experiências, oportunidades que gerem novas colaborações e inovação no âmbito Brasil-Suécia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um webinar especial, né, um pós-evento do Aerospace Technology Congress, onde nós tivemos 6 pesquisadores financiados por um projeto do CISB. Grande prazer ter todos vocês aqui comigo hoje e mais a nossa audiência. Vamos lá. Bom, por favor, mantenham seus microfones desligados durante a apresentação dos pesquisadores e depois no diálogo com os convidados, tá? Eu vou tentar, assim, coloquem suas perguntas lá no chat no final e coloquem para qual dos 6 você quer fazer a pergunta, para a gente organizar para eles responderem, tá bom? Fiquem à vontade para interagir durante a sessão de perguntas e respostas. Se ninguém quiser escrever, pode levantar a mão, abrir o microfone e endereçar a pergunta para o pesquisador, para o professor, que dá tudo certo. Vou mandar todas as apresentações em PDF para vocês. Acho que até amanhã a gente consegue mandar. E a gravação vai estar disponível no YouTube na segunda-feira, no nosso canal. Vou falar rapidinho sobre o CISB. O CISB é uma associação privada sem fins lucrativos, focada em implementar parcerias de pesquisa, tecnologia e inovação entre Brasil e Suécia. Fomos fundados em maio de 2011, atualmente estamos em São Paulo e consideramos que a organização é simple, agile e lean, né? Somos 2 funcionários, um estagiário e 2 consultores aqui, com muita diversão e fazendo muita coisa. O que nós fazemos? Nós construímos pontes que fomentem colaboração no âmbito da cooperação Brasil-Suécia, conectamos pessoas e organizações por meio de eventos. Um bom exemplo aqui, o evento de hoje, nosso Annual Meeting. Atraímos ideias de projetos que podem estar alinhadas com os interesses dos nossos associados. Vamos lembrar que os nossos associados pagam uma anuidade, né, aqui para a instituição. Identificando oportunidades de financiamentos para projetos conjuntos. Facilitamos o Corporate Venture, que é a conexão entre startups e grandes corporações, tanto do Brasil quanto na Suécia. Eu tenho um programa especial para isso. Promovemos programas de imersão, uma semana na Suécia, organizamos missão, tanto na Suécia como no Brasil também, enquanto recebemos pesquisadores ou a indústria sueca por aqui. E disseminamos oportunidades relevantes. Como eu sempre digo, sigam o CISB no LinkedIn, sempre tem muita oportunidade, ou seja, nós somos um facilitador. Em números, já fizemos muito pré-estudo para entender o landscape de P&D no Brasil, em aeronáutica, em temas da aeronáutica, inteligência artificial, por aí vai. Já organizamos entre treinamento e missões 14, um número bem grande. Anualmente foram 14, agora é o 15º, mais de 400 eventos. Somos co-organizadores do principal evento da cooperação, que é o Workshop em Aeronáutica, que foi dia 7 de outubro na Suécia, a 14ª edição. Acho que já chegamos a 4.000 participantes, preciso checar o número desse ano. Temos cátedras em parceria com a SAAB e com a Vinova, 5 professores suecos que vêm regularmente ao Brasil, vão ao ITA, ao FABC e por aí vai. Bolsas de estudos, aqui a gente tem o Euclides, que foi bolsista do nosso programa, o Danilo também foi, um grande prazer, um ano pós-doc na Suécia, financiado em parceria com o CNPq e SAAB, e o nosso programa de Travel Grants, que financia a viagem de uma semana à Suécia, que é onde eles estão encaixados, os nossos pesquisadores. Opa. Sobre o programa de mobilidade, é uma parceria CNPq, CIS e SAB, e a gente, no último acordo lá de 2022, ou mesmo 2018, a gente tem o compromisso com o CNPq, com a SAB, de ter uma chamada por ano para a Bolsa de Pós-Graduação, PD ou SWE, e também 1 ou 2 chamadas que oferecem viagens de uma semana, né, que fomentam tanto colaboração de startups com empresa ou de pesquisadores com empresa, com indústria na Suécia. Então, mais ou menos, a gente organiza 2 missões por ano. Ora, eu sou líder da missão, eu vou junto, ora não. No caso, os nossos 6 pesquisadores foram no congresso, aí eles estavam com uma boa agenda. Aqui são alguns resultados do programa, a nível de bolsas. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Opa, perdi aqui um pouquinho.
Acho que falta apresentar os seis, né? No caso dos nossos seis pesquisadores, foi na chamada 15, 20 e 24, tivemos seis pesquisadores aprovados, estão aqui o nome de todos, eles foram no FT Congress, o Aerospace Technology Congress, 14 e 15 de outubro na Suécia, e também eles tiveram oportunidade de side meetings, reuniões bilaterais, para discutir ideias de projetos, novas colaborações, é o objetivo do programa. Aqui estão os seis, eu acho que essa é a ordem de apresentação também. Agora eu vou passar a palavra para o professor Adson e que ele vai conduzir a apresentação dele sobre. O objetivo é o que viu no Congresso, seus insights, que ele pode compartilhar aqui com a nossa comunidade em 12 minutos, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu ver. Vai, professor Adson, agora já pode. Vê se Ok. consegue, vê se está certo. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim, agora sim. Só colocar em módulo Ok. tela cheia. Isso. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui. A Alessandra trouxe com propriedade, né? O fim do CISB, que é um fim bastante importante para o desenvolvimento colaborativo entre Brasil e Suécia, seja na indústria ou na academia, né? E eu sou professor do ITA, eu venho do lado da academia, mas lidando com possíveis colaborações com a academia, tanto com a academia como a indústria. Bom, vou ser bem rápido aqui, que nós temos pouco tempo, né? Então, vou trazer a apresentação, dividir ela em quatro tópicos, tá? Então, vou trazer a conferência, vou trazer um pouco uma visão introdutória da conferência, o que a gente percebe logo de início na conferência. Depois, eu vou trazer os tópicos que foram trazidos na conferência, tópicos extremamente interessantes em aeronáutica, mas eu vou focar bastante no meu tópico, na minha área. Que eu fui, obviamente, para lá apresentar nessa área e também tentar fazer algumas colaborações na Suécia, né, particularmente no Instituto de Transporte em Gotemburgo. E depois algumas observações finais. Com relação à conferência, o que que a gente pode trazer para vocês entenderem um pouco o que que pode ser realmente essa conferência em aeronáutica e espaço da Suécia. Então a gente traz o tópico, né, de aeronáutica e espaço para novas tecnologias, né? O que que a gente está pensando, né? O que a gente sempre fala de o go ahead. O que que a gente está pensando para o futuro da tecnologia num ambiente principalmente europeu e particularmente sueco. Então isso já é bastante importante, porque traz para a gente um contexto de, poxa, como a Suécia está pensando a tecnologia aeronáutica e espacial dentro de um contexto europeu. Por quê? Porque é importante para a gente se colocar como Brasil, né? Eu coloco um pouco aqui depois a questão dos objetivos, né? É como a gente pode entrar dentro de um entendimento tecnológico nesse ambiente e numa possível colaboração e entender realmente o que está acontecendo dentro da Europa e da Suécia do ponto de vista de aeronáutica e aerospace. Importantes institutos estiveram lá. Então, a gente tem a Universidade de Chopin, onde eu tenho um estreito relacionamento. A gente tem o próprio KTH, a própria Saab. A Saab trouxe informações importantes sobre o que ela pensa para o futuro, do ponto de vista tanto tecnológico como de negócios, né? A Europa hoje passa por uma transição muito grande, principalmente no cenário militar, né? Então há um movimento muito grande. Então é importante estar num congresso que fala não só da área comercial, mas sim da área de defesa. E como nós, pesquisadores, nos colocamos nesse quebra-cabeça. E aí, o que que a gente parte? A gente parte sim, lá foi bem colocado isso, né? De tecnologias disruptivas. Então, diferentemente de 20, 30 anos atrás, né? Hoje cada congresso ele se move numa direção de discussão tanto de tecnologia como de governança, para onde nós vamos com as tecnologias disruptivas. Basicamente, a gente, quando está falando hoje nos congressos de aeronáutica e aerospace, a gente acaba, pelo menos 70% dos tópicos sempre está ligado a tecnologias disruptivas. Eu vou trazer um pouquinho isso para vocês. E sim, a gente, a partir dali, começa a observar dentro do Congresso direções de pesquisa. E sim, oportunidades de colaboração, né? É, Opa, desculpa, voltei. Com relação aos tópicos, então se apresentou dentro das apresentações técnicas, tópicos extremamente interessantes.
né? Então, vocês podem ver nessas caixinhas coloridas, são os tópicos por sala, por sessão. Então, a gente está falando de sistemas, a gente está falando de análise complexa de sistemas, a gente está falando de drones e UAVs, né? Algo totalmente hoje pertinente tanto na aviação comercial como na aviação militar. A gente fala de evolução propulsiva, né? Hoje é um caminho dos pontos da tecnologia que a gente está falando sobre sustentável, por exemplo. Eu já vou abordar um pouquinho mais rapidamente, tá? A gente fala aí sim sobre a educação e aeronáutica, que é um ponto forte da Suécia, onde a gente pode navegar, né, dentro dessa característica, principalmente a Universidade de Linköping trabalha bastante com essa parte de educação aeronáutica. Eu, particularmente, trabalho um pouco com a parte de educação aeronáutica, então me atrai bastante, né? A parte de materiais, estudos dentro de um contexto de transição de tecnologia, e aí a gente vai no final para onde eu estou mais ligado, que é a parte de aviação sustentável, né? A gente teve uma sessão onde eu fiz uma apresentação, mas o mais importante agora é a gente ir um pouco para esse tópico um pouco a fundo, que é a minha área, e aí trazer um pouco para vocês essa visão. O que que se está se pensando, né? O que que eu tirei desse congresso? O que que eu tirei dessa visão tão complexa, essa nova problema que a gente tem da aviação sustentável, que é um problema complexo, diferentemente de outras tecnologias do passado, quando eu passo da tecnologia propulsiva de hélice para a tecnologia jato. Muito mais complexo, envolve infraestrutura, envolve até a capacidade produtiva de gerar novas aeronaves com novas tecnologias, né? A gente teve, dentro desse contexto, a gente teve apresentações extremamente interessantes, né? Então, apresentações que pensaram, ok, a partir do momento que eu vou ter uma nova tecnologia, quando eu vou conseguir produzir esse avião? Então, coloco num cenário complexo a minha capacidade de produzir uma aeronave em qual tempo, no timeline, quando eu vou substituir a minha frota, né? Nós tivemos uma avaliação, algumas avaliações também bastante importantes das plenárias, que foram mais do ponto de vista estratégico. Então, eu vou focar em duas aqui por causa do tempo, né? Mas assim, a Airbus trouxe um cenário interessante, né? Teve uma empresa também, um conglomerado holandês que traz sobre como fazer uma governança de centros de pesquisa para novas tecnologias disruptivas, mas a apresentação, a discussão mais interessante dentro das plenárias, que as plenárias não são discussões técnicas, mas sim são, são discussões de políticas tecnológicas, de cenário tecnológico. A Clean Sky, que ela conduz, é um conglomerado europeu que conduz um estudo sistêmico e organizado entre instituições para tecnologias disruptivas sustentáveis. Né? Então, o que que a gente traz de todo esse conjunto de discussões nas plenárias? Né? Normalmente, plenárias sim, são discussões mais abertas, discussões mais para o cenário tecnológico, não extremamente numa questão técnica, né? Puramente técnica. O que a gente traz é novas tecnologias para uma aviação sustentável. Quais são? A gente começa a trazer algumas tecnologias, indicativos de tecnologias claros para a gente, que isso dá uma possibilidade de nós sabemos. Essas tecnologias são tecnologias que a gente pode direcionar para estudar. A gente traz a questão da tecnologia, a transição do timeline. Poxa, quanto tempo eu vou demorar para realmente ter um protótipo para voar? Por exemplo, eu vou amadurecer essa tecnologia. Eu falo Technology Readiness Level, então se indica o TRL, né? Aí a gente começa a falar também de modelos de colaboração, né? Isso é uma coisa que o Brasil ainda, às vezes, um pouco patina um pouco, né? Como nos organizarmos com outras instituições internacionais ou nacionais para a gente trazer uma temática tecnológica e assim avançar num acordo, numa verdadeira colaboração. Isso foi bem colocado lá, né? E aí sim a consolidação de alguns projetos, que é da Sky. Então a gente pode ver claramente aqui, né? Eu vou colocar cada item rapidamente, né? Novas tecnologias. Sim, se mapeou novas tecnologias claramente. Então a gente entende que a gente tem que trabalhar nos novos combustíveis sustentáveis, mas também no airframe da aeronave. Então, quando eu faço uma aeronave com um compósito e grande alongamento, eu penso também em melhorar a eficiência do próprio airframe da aeronave e tecnologias desenvolvidas para o próprio motor, mesmo que seja um motor a combustível fóssil, né? E a integração desse sistema vai ser bastante importante para a gente atingir a, a diminuição de emissão num cenário aí de até 2050 de 50%. A gente tem, a Airbus trouxe um exemplo, né, do Open Fan, eu não vou perder muito tempo
um pouquinho, mas dizer que ele está no cenário, está na mira dele já fazer um plano tecnológico de melhoria de TRL, de aumento de TRL, e aí sim fazer um protótipo, né? E aí se traz dentro desse congresso uma discussão clara, mas qual é a solução? E qual a solução para que tipo de mercado em que timeline? Aí a Sky traz, que é hoje que a gente está pensando hoje, a gente vai ter soluções distintas, hidrogênio, bateria, hidrogênio puro, vai depender do alcance, vai depender da missão, da demanda. Então, isso é bastante importante entender que são várias soluções que a gente vai trazer a maturidade para entender para que tipo de mercado. A Suécia traz um pouco isso em algumas apresentações que eu mostro mais à frente para o seu cenário. Tá? E um ponto muito importante, é trazido alguns projetos e uma classificação de TLR. Isso é bastante difícil hoje com as TRLs, os projetos estão se iniciando. Então, quando você tem um nível de TRL, pelo menos computado preliminarmente, em um projeto colaborativo, isso é importante para os outros pesquisadores entenderem a partir de que nível de maturidade tecnológica que você desenvolve. E também foi trazido dentro do Congresso, né, discussões de desafios, os desafios tecnológicos. Então, sim, não é uma questão só de você evoluir, né? Você tem desafios que precisam ser discutidos e pesquisados em diferentes locais do mundo com relação a essa tecnologia. Como, por exemplo, né, a questão sim de segurança do hidrogênio quando a gente pensa em hidrogênio. A questão do armazenamento. Como que eu vou fazer o thermal management para um sistema desse? Né? São problemas complexos que a gente precisa desenvolver, que há áreas de pesquisa só, por exemplo, em thermal management, ok? E aqui é um ponto muito importante que eu achei interessante desse conglomerado holandês, de trazer sim que a gente precisa fazer um modelo de negócio de pesquisa bastante interessante, onde a gente encaixa programas internacionais, no caso da Europa, programa europeu, a gente programas nacionais que apoiam os programas internacionais e sim programas locais. Esse é um tipo de, por exemplo, que a gente pode trazer para o Brasil, tentar entender uma temática, como trabalhar uma FAPESP, né, dentro de um conglomerado desse, como trabalhar uma colaboração internacional dentro de um suporte FAPESP, por exemplo, né? Ou seja, a mensagem que é trazida aqui é o seguinte, é que os problemas tecnológicos são do nível tão alto hoje, de tanta complexidade, que se eu não trazer um modelo de governança, de pesquisa, isso torna um pouco difícil. A Europa está nos dando esse exemplo, o Congresso traz um pouco essa discussão, tá? E aí sim, aqui a gente traz o projeto consolidado da Clean Sky, que é bem claro, quer dizer, eles têm várias chamadas, vários projetos, vão aumentando os níveis de TRL e tem um cenário até 2035 de colocar uma aeronave voando a hidrogênio. Esse seria um cenário possível. Quando eu vou para as apresentações técnicas, né, eu trago um aspecto bastante importante dentro das apresentações técnicas puramente. E que aspectos que a gente traz? Você traz uma visão de um contexto sueco, né? Um contexto de um sistema complexo para ser resolvido na aviação sustentável, vai ser a bateria, vai ser hidrogênio, mas no contexto sueco, nas rotas suecas, no que a Suécia pode trazer. Essa é uma temática importante, porque, por exemplo, as soluções vão ser distintas. Uma das discussões dentro das discussões técnicas foi que para a Suécia, talvez para um short range não vale, porque o sistema de trem é suficiente. Eu não consigo competir. O avião em short range ele não vai conseguir competir com um trem sueco, certo? Então, esse contexto todo, né, o estudo de feasibilidade e sustentabilidade, não só técnico, mas pensando em emissões eletromagnéticas, foi contextualizado. Rapidamente passando aqui, então, esse é um estudo bastante interessante de demanda sueca e dos países nórdicos sobre o crescimento da demanda de voos, né, que é uma coisa que nós, hoje, pesquisadores, estamos considerando. A gente faz um cenário de demanda até 2050, a partir daqui, possíveis soluções, várias soluções, e aí sim eu trago toda uma rota nórdica, né? E para essas rotas, quais são as melhores soluções? Esses quadros mostram que para Pax, número de passageiro, eu posso ter apenas híbrido, apenas com hidrogênio, apenas com bateria, né? E é um trabalho da Universidade de Linköping. E a solução é que, mesmo que eu tenha toda essa solução, o processo de certificação e produção da aeronave, eu vou chegar em 2050, eu não vou conseguir ter a frota renovada
para uma aviação sustentável do que eu desejo, porque eu tenho um limite de certificação da aeronave e produção de aeronave. Isso é compatibilizado dentro do trabalho. Esse é um ponto interessante, o próximo trabalho, que é pensar um novo aeroporto. Isso está se iniciando agora, poucas pessoas estão trabalhando nisso, né? Eu estou iniciando a trabalhar nisso, talvez com uma possível colaboração com o VTI, que fez esse trabalho, né? Em pensar um aeroporto que ele vai ter aeronaves elétricas. Então, eu preciso redistribuir uma rede, eu preciso otimizar essa rede. Como que eu vou fazer essa distribuição para o avião? E se for hidrogênio, é a mesma coisa. Eu vou precisar fazer um aeroporto pensando em um sistema complexo de hidrogênio, transporte até o aeroporto, ou eu vou obter o hidrogênio no aeroporto. Esse trabalho focou em eletricidade. Então, ele traz algumas possibilidades de eletricidade, né? Eu vou abastecer a aeronave transportando carga ou eu vou alimentar da fonte direto. A partir daqui, eu consigo fazer um trade-off de um turnaround. Quanto tempo a aeronave vai ficar parada? Então, isso foi um estudo preliminar disso. Então, são vários aspectos da transição energética que foram trazidos dentro desse congresso. Bastante no cenário europeu. Esse é um outro cenário extremamente interessante. Rotas de Ireland, que é o aeroporto principal sueco, né, para pontos do país, considerando uma aeronave, um Dornier 328, e que ele é híbrido. E aí ele faz uma análise, ele faz um modelamento da bateria para ver o impacto na degradação da bateria se eu tiver um cenário futurista de uma aeronave, porque eu preciso pensar no custo de manutenção da aeronave, do custo operacional, e eu tenho que pensar na degradação da bateria. Esse cenário que eu estou mostrando é o cenário sueco, e aqui a gente tem nesse gráfico a queda, o SOH, é o nível de saúde da bateria para diferentes rotas, utilizando uma aeronave totalmente elétrica ou híbrida. As minhas considerações finais, né? O que eu trago desse congresso como considerações finais, né? É extremamente importante ter essa experiência internacional. De novo, repito aqui, né? Ter essa experiência internacional nesse momento que a gente está pensando em tecnologias disruptivas. Não tem como a gente não pensar em colaboração internacional, em ir para congresso, discutir, principalmente em plenárias, do ponto de vista de estratégia de pesquisa, como pesquisadores sêniores como a gente, de trazer um plano para o Brasil, né? Tecnológico, tá? Então, ir para um tipo de congresso desse, né, que fala de aerospace e traz novos cenários, é fundamental. A oportunidade de estar em contato com pesquisadores, bem como a governança. Então, a gente traz aqui o entendimento nas plenárias da governança. Para onde estamos indo? Quais as dificuldades? Como é que a gente tem que se organizar? O pesquisador, hoje, ele não é só o pesquisador, né? Ele é um gerente, ele é um gestor, né? É bastante importante isso com as novas tecnologias. O entendimento, sim, da ciência aplicada da Suécia, né? A ciência aplicada, a gente viu trabalhos extremamente aplicados e como a gente trazer essas oportunidades dentro desse contexto Europa ou Suécia especificamente, né? E trazer sim uma visão crítica no final entre o que o Brasil está fazendo do ponto de vista de aviação, ou seja, aviação militar, ou seja, aviação sustentável, né? E trazer para a gente esse cenário, uma visão crítica e como é que a gente se coloca nisso, né? Bom, obrigado, era isso que eu queria trazer para vocês. O tempo é rápido, então tá bom. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, Alessandra, e a todos. Obrigada, professor Adson. Vamos para o próximo aqui, professor. Agora vamos para o professor Carlos Ribeiro. Ele vai passar a ser o co-anfitrião. Professor Carlos? Oi, vocês estão vendo aí os meus slides? Não. Sim, pode começar. Estão vendo? Engraçado que para mim não está aparecendo, mas tudo bem, eu vou mudando aqui, não vai ter problema. Bom, obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade de participar desse encontro e também pelo apoio, né, para a participação no Swedish Aerospace Congress 2025. A primeira dúvida que eu tive até antes de ir para o Congresso era a sigla FT 2025. Isso tem a ver com a sigla sueca para Swedish Aerospace, né? Começa com a letra F lá do flag deles. O evento ele ocorreu ao longo de 2 dias. Deixa eu mudar aqui. Peraí. Mudou aí para vocês? O Professor, slide? Sim. ainda tá o antigo para mim. Porque eu não tô conseguindo ver aqui. Eu vou parar o compartilhamento e vou fazer de novo. Ótimo. Ok. É, Agora tá?
Sim, Eu vou mudar. Mudou aí, ô sim, João? sim. Beleza. Mudou, valeu. Ótimo, pronto. Então, esse evento é um evento, como eles mesmos falavam lá, né, semi-internacional. Ele é preponderantemente um evento que envolve a comunidade sueca, mas também alguns representantes, em particular a participação brasileira bem grande, com 20 participantes, entre os quais os que foram apoiados nessa chamada. Tivemos 4 sessões plenárias. A primeira coisa que eu chamo a atenção, que me chamou bastante a atenção nesse evento, foram os focos, né? Um foco muito claro em projetos relacionados à indústria, ou seja, P&D integrados, principalmente na área de aviação sustentável, como o Alisson comentou, e também na área de defesa, porque essa é uma preocupação atual, contextual, do país e do continente europeu de uma forma mais geral, com 5 palestras plenárias relacionadas à área de defesa, em várias vertentes. Foram várias sessões técnicas variadas na área de sistemas aeroespaciais, tecnologias, drones, sistemas não tripulados, sistemas em geral, sistemas de subsistemas, propulsão, estruturas materiais e ensino de engenharia. Eu foquei mais na parte de drones e na área de ensino de engenharia, porque eram os temas que me interessavam mais. As sessões eram conduzidas de forma paralela. E talvez umas observações importantes a respeito do que tem de mais, vamos dizer assim, que chama mais atenção nesse congresso. Primeiro, extremamente bem organizado, inclusive para os interessados. Na página do congresso você já acessa todos os artigos que foram apresentados e mais de 90% dos slides das apresentações já estão disponíveis, assim como o sumário do evento, que aconteceu há menos de 2 semanas. Né? Então, muito rapidamente, os resultados do congresso são publicados e é aberto. Todo mundo entrando lá, caçando, você consegue chegar tanto nos artigos completos, nem todo mundo mandou o artigo completo, tem alguns sumários também, e os slides disponíveis. Né? A participação brasileira também grande, como eu já comentei, e a gente teve... O único ponto negativo do evento é que a gente teve alguns no-show, mas isso é comum em evento, e algumas antecipações do programa, que normalmente deve se evitar fazer, mas acontecer em uma sessão ou outra, e aí você acaba perdendo a sessão, porque essa antecipação não foi programada. Mas foi pouca coisa, tá? Nada que supere o que um congresso padrão geralmente produz em termos de mudança de programação. E o outro aspecto que eu acho que é interessante é que o FT 2025 e esse congresso em geral, que é um congresso já tradicional na Suécia, ele tem um caráter mais informativo, o que não é necessariamente ruim. Ele é menos técnico, ele é menos para apresentação de resultados técnicos detalhados e mais voltado para a informação, como muitos congressos do setor espacial. Por exemplo, o DASC, que é o Digital Avionics Systems Conference, que eu frequentemente participo, ele também tem esse caráter menos técnico, né, menos voltado para minúcias e mais voltado para desenvolvimento de tecnologia, como a banda está tocando. Né? Então, nesse sentido, é até um congresso importante com uma variação em relação aos eventos mais técnicos, nesse contexto. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu apresentei, porque ele se relaciona com outro que eu vou apresentar em seguida, que eu entendo que tenha sido um dos highlights do evento, do meu ponto de vista. Então, eu apresentei um trabalho sobre definição de cenários para times heterogêneos, envolvendo drones e agentes terrestres e seres humanos no loop, e cenários baseados em situações de defesa civil. Né? Então, basicamente, a proposta de uma arquitetura, a gente já tem alguns resultados que são relacionados a um projeto já em andamento, um projeto FINEP, que a gente está também trabalhando no âmbito da colaboração com os suecos. E, enfim, esse trabalho ele ficou muito bem contextualizado, no meu entendimento, porque o Congresso também tinha um foco muito grande em 2 aspectos que são relevantes para esse projeto. A questão de mobilidade aérea / terrestre, no caso, porque você está falando de agentes heterogêneos, e a questão de integração de sistemas que envolvem o ser humano no loop. Né? Então, vários trabalhos tratando desse aspecto relacionado ao desenvolvimento de sistemas aeroespaciais e transporte do futuro. O pessoal chama normalmente de mobilidade aérea do futuro. Né? E nesse sentido, o nosso
os nossos colaboradores, né, um grupo que envolve SAAB, a MDU e a Universidade de Defesa Sueca, também fez a apresentação de um trabalho dentro do contexto da nossa colaboração com eles, só que para um cenário um pouco diferente. Em vez de ser um cenário de defesa civil, um cenário ligado a uma catástrofe ocorrendo numa planta industrial, né? E apresentaram, na ocasião, o modelo da arquitetura de planejamento de missões que nós provavelmente vamos adotar com algumas adaptações no nosso projeto. Então, nesse sentido, a gente vai ter o aspecto de colaboração com os suecos. Nessa mesma temática, que é a temática que, como eu falei aqui, que me chamou mais a atenção no Congresso, a gente teve esse trabalho, a letra está muito pequena aí, mas eu já leio aqui para vocês, Automated Human AI Interaction and Mission Planning with Unmanned Aircraft System Teams, de um grupo da Universidade de Linköping, liderado pelo Mariusz Vorevich, o nome dele é meio complicado, e que depois motivou uma discussão numa visita que eu fiz à Universidade de Linköping. A Universidade de Linköping é muito adiantada, muito desenvolvida nessa questão de teaming, né, entre agentes humanos e agentes artificiais, e esse trabalho que foi apresentado pelo Mariusz foi um que eu não consegui ver no Congresso por causa da questão da alteração da programação, né? Foi, vamos dizer, a grande lamentação minha foi não ter conseguido assistir a apresentação dele no Congresso. Felizmente, depois eu fiz uma visita técnica à Universidade de Linköping e a gente pôde conversar bastante. Nessa foto aí, eu sou o que estou mais do lado esquerdo, o Mariusz é o que está mais do lado direito. Quem está no centro aí é o Patrick Doherty, que é o coordenador, junto com o Mariusz, desse laboratório que está trabalhando nessa temática. E aí sim eu tive a oportunidade de travar mais conhecimento do projeto deles, de uma arquitetura de interação humano, agentes heterogêneos, genérica, que foi desenvolvida principalmente pela SAAB, mas com a participação da Universidade de Linköping, e que na apresentação que a gente viu, talvez até o João comente alguma coisa a respeito, porque o João também estava nessa visita, tem inclusive integração com modelos de linguagem. Então você tem o operador humano informando ações que devem ser tomadas por agentes do time numa determinada missão, informando em linguagem natural, e o planejador identifica como a missão vai ser executada e comanda aos agentes artificiais a operação. No contexto de defesa civil, que é o contexto desse projeto no qual eu estou envolvido, isso é fantástico, né? Porque significa você ter a possibilidade de integração real entre operadores humanos, bombeiros, polícia, operadores da defesa civil, com sistemas artificiais em linguagem natural, seguindo os protocolos humanos, né? Que é um grande problema quando você pensa em integração homem-máquina, é exatamente humano-máquina, é exatamente você conseguir fazer essa compatibilização de linguagens, principalmente para o operador do sistema que está acostumado a operar com protocolos que não envolvem os agentes artificiais e que são desenvolvidos ao longo de vários anos. Um outro trabalho que chamou bastante a nossa atenção, esse aí no contexto mais puro de planejamento de rotas para a mobilidade aérea do futuro, é esse trabalho do Amaf Sow, também da Universidade de Linköping, chamado Dynamic Multi-Drone Route Planning with Uncertainty and Constraints. Então ele está desenvolvendo, numa colaboração com o Brasil também, eu acho importante destacar isso, por acaso, mas é interessante observar que vários projetos têm colaboração com o Brasil. Esse é uma colaboração com a Unicamp, também com participação dos atores suecos, Saab, Linköping e Vinnova. E ele desenvolveu, ou está desenvolvendo, é parte do trabalho de doutorado dele, um modelo de planejamento que leva em consideração priorização em função de urgência, resolução de conflitos feita de forma interativa e para agentes heterogêneos. Então, um contexto bem interessante, e é um modelo formal, né? Não é um modelo empírico baseado em heurísticas, ele está desenvolvendo um modelo formal, que para o contexto de mobilidade aérea do futuro, baseado em VTOLs, etc., é bastante relevante. É um trabalho que está numa fase intermediária. E, last but not least, né, eu queria falar um pouquinho sobre a área de educação, né? Teve uma sessão na manhã do último dia, muito interessante.
teve um ou outro no-show nessa sessão, mas isso não tirou o interesse dela, né? Falando um pouquinho sobre iniciativas suecas na área de educação aeronáutica, usando modelamento ou modelagem baseada em projetos, né, PBL, e resultados também numa colaboração com o Brasil. Desse encontro SAP-Marinet, que foi muito elogiado, uma apresentação feita majoritariamente por participantes suecos, comentando o SAP-Marinet como exemplo de uma ação que tem funcionado e que está começando a ser copiada, né? O que é uma coisa bem interessante, né? Outras universidades, se não me engano, da Inglaterra, não lembro agora, mas talvez na apresentação que está disponível no site isso apareça, querendo desenvolver o mesmo tipo de programa com universidades suecas, usando como modelo o sucesso da iniciativa com o Brasil, né? E, finalmente, né, eu gostei muito da apresentação, de uma apresentação plenária final, da última sessão do Congresso. Eu acho que esses slides ou são da segunda, da última apresentação, da penúltima, não lembro, ou do Pierre-Rolf Marklund ou do Roland Carlson, mas eu tirei até uma foto, sobre como você considerar a integração entre indústria e universidade colaborando para a educação, né? Então, o foco da indústria como desenvolvedor dos produtos que são mantidos internamente, ou seja, a indústria, ela não colabora com a universidade na produção, ela colabora na criação de situações de interesse pedagógico. E esse ponto foi bastante enfatizado. E entre os vários aspectos mencionados no papel da universidade, a necessidade de reforçar competências em áreas que são pouco enfatizadas. Talvez o Adson concorde comigo, ele é muito envolvido também com ensino de engenharia, como certificação, sistemas safety critical, manufaturabilidade, né? Ou seja, consigo manufaturar aquela ideia, né? E pensamento em ciclo de vida, ou seja, pensar no projeto de engenharia como algo que está relacionado a um ciclo de vida de produção. Então, eu achei bastante interessante essa apresentação e esses conceitos, esse conceito geral de ensino de engenharia foi uma sessão realmente muito, muito enriquecedora. Obrigado, fico à disposição depois para perguntas, dúvidas e aumento e incremento dessa discussão interessante. Muito obrigada, professor Carlos. Demais. Agora vamos para o próximo, que é o professor Danilo. Um momentinho só, que eu preciso. Ele precisa ser o anfitrião. Pronto, Danilo, você já está como co-anfitrião. Veja se você consegue compartilhar sua tela aí. Bem, deixa eu tentar aqui. Ver se. Só um Pessoal, segundo. perguntas no final endereçadas a cada um dos apresentadores, e aí a gente vai ter um tempinho para respostas. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, acho que só colocar em Ótimo. tela cheia agora já dá. Ela está em tela cheia, não? Sim, pode começar, Tá. Danilo. Ok. Bom, boa tarde a todos. É prazer estar aqui para falar mais um pouco sobre o evento, né? Então, eu sou Danilo Carastan, da Universidade Federal do ABC, e eu sou da área de materiais, né? Então, é muito bom ter essa possibilidade, né, de um evento que é bastante amplo, multi-interdisciplinar, né? Então, como foi falado, né, ele acaba sendo um evento que fala de várias temáticas de uma maneira não tão detalhada em alguns tópicos, assim, mas de uma maneira bastante ampla e envolve várias áreas, né? Então, em particular, a gente atua, meu grupo, assim, né, na parte de materiais, né? A gente é a unidade Embrapi, aqui na região do ABC, né? E em particular, né, o meu grupo, né, a gente trabalha com materiais poliméricos, principalmente, multifásicos, então materiais compósitos, e outras coisas de processamento em várias frentes, né? Áreas de atuação de materiais sustentáveis, materiais inteligentes. Então, a gente tem desenvolvido
uma série de materiais avançados com foco em várias frentes de atuação e, em particular, na parte aeroespacial, né? Então, aeroespacial, além de outras, automotiva, área de energia, células a combustível, tecnologia de hidrogênio e manufatura aditiva. Então, são alguns pontos importantes, né? Só para ressaltar, que tem a ver com temas que foram falados durante o Congresso. Falando, complementando, né, e seguindo com o que já foi falado um pouco, né, só algumas impressões que eu tive do evento. Ah, então, aqui alguns números, né, então mais de 370 participantes, né, tanto da área acadêmica, indústria e do governo, né, como ele foi falado, né, foi um congresso semi-internacional, o grande foco é a parte da Suécia mesmo, né? Mas outros até 10 países estavam representados, e o Brasil foi o segundo maior, né? Com 20 pessoas, 20 participantes. E o evento, apesar de ser relativamente curto, né? 2 dias, ele teve palestras, né? Plenárias, keynotes, sessões técnicas, né? E também exposições de empresas e eventos, né? De networking, né? Aqui a delegação brasileira, né? Então, as empresas estavam expondo algumas questões de tecnologia, com destaque a Saab e a GKN, né? Mas outras empresas também estavam apresentando diferentes focos de desenvolvimento de tecnologia. Tem muita ênfase na parte de inteligência artificial. É, as plenárias foram bastante interessantes, né? Assim, de uma maneira um pouco mais geral. Teve um lado ora político, ora principalmente de parte de apresentar tecnologias, um grande foco na parte de aviação sustentável, né? E tecnologias justamente disruptivas, inovadoras, em particular teve ah, palestra sobre a parte de propulsão, né? Sistemas inovadores e muita ênfase em inteligência artificial, né? Que está cada vez mais, né, em ênfase. Muitas falas também sobre cooperação internacional, incluindo com o Brasil, e palestras sobre defesa e da área espacial. Particular, né, destaque da área espacial, que eu achei foram palestras bem interessantes, assim, de uma maneira geral, para falar do ambiente sueco, mas dentro das iniciativas europeias, né, de desenvolvimento de iniciativas no espaço, tanto da Agência Espacial Sueca, né, e também do Instituto de Física Espacial da Suécia. Então, eles apresentaram ah, informações de iniciativas que já vêm há muitos anos, então, até para a gente ver o quanto a Suécia, em particular, tem focado nas missões espaciais para o sistema solar, né? Então, foram apresentações bastante interessantes, né? O Instituto de Física Espacial, que fala de todos os dispositivos, equipamentos, sondas e que foram desenvolvidos por eles, né? A maior parte dos planetas e no Sol, né? Cometas, então várias iniciativas que são bem importantes a gente conhecer. Agora, focando nas áreas de sessões técnicas, como eu disse, a minha área principal é na parte de materiais. Então, eu fiquei participando mais das sessões de estruturas, materiais e processos, que as palestras dividiram em alguns temas principais. A gente pode citar principalmente materiais metálicos. Então, tem o lado dos metais, né, para aplicações aeroespaciais. Então, foram faladas questões como desafios nas áreas de corrosão, a manufatura aditiva, a parte de fadiga, ou propriedades mecânicas em geral, a soldagem e desafios na parte de usinagem de peças, de ligas especiais. Também várias palestras falaram na área de materiais compósitos, né, que é uma área que eu atuo mais diretamente, com áreas de discussão gerais de propriedades mecânicas, efeitos de defeitos, comportamento em fadiga, né, que é uma área sempre muito importante, né, de entender e aperfeiçoar, problemas de delaminação, que os materiais compósitos têm esse ponto fraco entre as camadas, né, por exemplo, de
lâminas de fibra de carbono, que elas se delaminam. E para avaliar também como que esses materiais se comportam, foram várias palestras na área de testes não destrutivos, como monitorar o comportamento desses materiais. E aí, indo um pouco mais ainda avançado, na área de materiais e sensores inteligentes, então é uma área que está crescendo bastante, como que pode se desenvolver sensores para monitorar o comportamento, a estrutura de aeronaves in situ, que respondem a estímulos externos mecânicos, térmicos, e também estruturas que, de maneira inteligente, podem evitar, por exemplo, formação de gelo em aviões. E o desenvolvimento de revestimentos especiais, proteção contra a queda de raios, que é uma área que eu apresentei em particular, vou falar um pouquinho no final. É, então, um dos tópicos que eu tive bastante interesse e foco em desenvolver e acompanhar é a parte de manufatura aditiva. Teve até a certa, vamos dizer, provocação, a ousadia assim de visão, né, tá certo, da Saab, né, que falou, no caso, CAD in the morning, fly in the afternoon, né? Então, faz o desenho da estrutura de manhã e já voa à tarde. E a manufatura aditiva está totalmente ligada a essa questão, que cada vez mais está crescendo a parte de você projetar estruturas de maneira que sejam feitas totalmente integradas. Eu atuo mais na parte de manufatura aditiva de polímeros e compósitos, mas a manufatura de metais também estou envolvido indiretamente e é o foco grande na parte aeroespacial tem sido manufatura aditiva metálica, que é o que foi falado mais nas apresentações. Então, várias ligas especiais, né, de alto desempenho e diferentes técnicas de manufatura aditiva que podem ser usadas em várias aplicações, como tinha exemplos de turbinas, outras peças de motores, partes estruturais, motores de foguetes, etc., né? Então, tem se explorado muito, aproveitando as características da manufatura aditiva de que ela pode simplificar a manufatura. Então, por exemplo, você consegue, tem uma apresentação que falou que você consegue otimizar consolidando uma estrutura que teria muitas peças diferentes, fazendo de uma vez só, reduzindo até 30% do peso, 60% do custo, porque você tem menos peças para montar, um custo de montagem mais barato, tempos mais curtos, né, de toda a fabricação e menos necessidade de inspeção. Então, isso simplifica. Só que ainda tem uma série de desafios, como defeitos, rugosidade superficial, problemas de oxidação, imperfeições geométricas, também estruturas que precisam de suporte, ainda são processos muitas vezes lentos, né? Mas isso é uma coisa que tem evoluído em todas as frentes, né, no mundo e, em particular, sempre aplicações aeroespaciais chegam primeiro, né? E por fim, a outra temática que me interessou bastante e que eu estou envolvido é a parte de materiais mais especiais, assim, na área de compósitos. Então, em particular, desenvolvimento de sensores, aqui algumas desenvolvimentos da Saab, né, que a gente tem feito também coisas junto com eles, usando, por exemplo, nanomateriais de carbono, como grafeno, nanotubos de carbono, para servirem de estruturas, sensores que sentem deformação. Então, por exemplo, acopla isso diretamente numa aeronave, ela sente os efeitos mecânicos localmente, então você consegue monitorar como que o material tá, e a estrutura está se comportando, a integridade estrutural, sensores piezoelétricos. E isso a gente tem trabalhado bastante, então isso foi tema também da minha apresentação, que a gente explora o uso de grafeno, nanotubos de carbono, outros nanomateriais de carbono que geram condutividade elétrica. Então, a gente tem já há um bom tempo parceria com a Saab e universidades da Suécia para desenvolver esses materiais compósitos especiais, em particular testando o comportamento de proteção contra a queda de raios, né? Então a gente tem estudado, é feito para tentar eventualmente substituir para aviões à base de compósito, substituir a tela metálica por materiais compósitos que tenham uma condutividade elétrica adequada. Então, a gente apresentou
uma possível, um potencial aplicação de revestimentos especiais contendo essas estruturas condutivas que podem ser usadas para proteção contra a queda de raios ou proteção contra de blindagem eletromagnética ou estruturas anti-gelo. A gente fez um material específico que é chama rede interpenetrante com grafeno, que aumenta a condutividade elétrica do material. Com isso, desenvolvemos revestimentos especiais, assim, testados em laminados de compósitos, e foram feitos testes em Uppsala, no laboratório Angstrom, né, teste de simulação de queda de raios. Então, testando diferentes composições em comparação com a estrutura de cobre, a gente verificou comportamento. O material ainda não se comportou da melhor maneira esperada, talvez por uma questão mecânica, o revestimento estava um pouco espesso, mas a gente conseguiu fazer esse teste e vai dar continuidade. E estamos explorando também efeito de alinhamento elétrico dessas cargas para tentar desenvolver esses materiais especiais que sejam poliméricos, mais leves, só que também tenham condutividade elétrica e uma série de potenciais aplicações aeronáuticas. Então, isso é um pouco da minha impressão do que a gente, do que eu vi, e eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada, professor Danilo, fantástico. Sou suspeita como engenheira de materiais, você sabe disso. Vamos lá. Tem uma pergunta no chat, vai ser respondido no final, tá, Cristiano? Só para te avisar. O próximo, Euclides, vamos lá? Vou te Olá, colocar boa como tarde. co-anfitrião, tá? Deixa eu E aí você, compartilhar aqui. aí você já tá, vê se dá certo. Hein? Sim. Pode colocar em tela cheia para a gente já tô vendo. Estão vendo em tela cheia? Sim, pode. Perfeito. Agora é com Se eu você. mudo, muda também? Sim. Então tá bom. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Euclides Lourenço Schuma. Sou professor na Unicamp, no curso de Engenharia de Telecomunicações. E essa é a terceira vez que eu vou para a Suécia. Então já conheço bem, tenho muitos amigos lá. Gosto muito do sistema acadêmico sueco e principalmente a parceria lá entre indústria e academia que tem lá na Suécia, eu acho que deveria ser um exemplo para nós aqui no Brasil, inclusive. Bom, em relação às sessões plenárias, eu acho que concordo com os outros colegas, outros professores, que o grande tema foi aviação sustentável, tá? Teve várias sessões plenárias lá sobre o tema aviação sustentável, inclusive também a Airbus, tá? Também teve representantes falando sobre aviação sustentável, um tema muito interessante. Eu acho que o Brasil, principalmente com os combustíveis, né, sustentáveis de aviação, tem uma grande oportunidade aí de parcerias ah, com os europeus, de um modo geral, mas principalmente com os suecos, né? Para minha grande surpresa, a delegação brasileira foi bem grande, tá? Então aqui os que estão aqui na foto, aqui na segunda foto aqui, temos os 6 contemplados do CISB, né? E na foto da direita temos aqui os brasileiros presentes na FT. Então a gente vê que existe uma grande participação, né, da academia e da indústria brasileira, principalmente da academia, né, no evento. Isso é muito bom, né, mostra que vem fortalecendo a parceria Brasil-Suécia, no setor aeroespacial. Isso é ótimo. Aqui está a minha apresentação, né? Foi sobre método não destrutivo para teste, né, de compósitos de fibra de carbono, utilizando
sensores, tecnologia sub-terahertz, tá? Foi muito bem aceito, foi muito elogiado, inclusive pelos colegas suecos, né, e brasileiro. Foi uma grande honra poder apresentar o trabalho e ver que existe interesse, né, da comunidade científica no tema, né? E aqui eu peguei três sessões técnicas para servir de exemplo, as três que eu achei mais interessantes, tá? Primeiro vem essa do Active Microwave Components for Next Generation Airborne Sensor and Communication Systems, né? Do Matias Torcel. Ele é da Saab, tá? Ele trabalha muito na parte de front-end de rádio definido por software, né? Foi muito interessante que eles estão usando uma tecnologia nova de Varactors para poder fazer aí a sintonia do front-end do software definido por rádio, né? Gostei muito da apresentação dele, um tema bastante interessante. Outra sessão técnica que eu achei que eu gostei muito foi Distributed Radar on Multiply Airborne Platforms, Challenges and Solutions, do Patrick Damert, tá? Onde é proposto aí o uso de múltiplos radares para sensoriar um ambiente, né? Então, não os radares trabalham, os radares distribuídos trabalham em conjunto, em vez de cada um trabalhar sozinho, né? Muito interessante, tá? O tema. E o outro, tá? Que eu também achei que eu gostei muito foi On Low Probability of Intercept and Low Probability of Detection Communication for Airborne Collaborative Systems, do Bo Grambon, tá? Onde é proposto aí o uso, tá, de antenas direcionais para os sistemas de comunicação, para que os inimigos não interceptem a comunicação, né, ou outras aeronaves. Também achei muito interessante. As três são do pessoal da Saab, tá? As três apresentações são do pessoal da Saab. Então, elas não têm detalhes muito técnicos, tá? Mas tem muitas ideias. E ideias que a gente pode trabalhar em conjunto com os suecos, desenvolver em conjunto com eles, tá? São tecnologias que claramente estão aí nas próximas gerações, né, de, de caças, da aviação, né? Então, recomendo muito depois, quem puder acessar lá no site da FT, né, 2025.se, e baixar, né, as apresentações e os papers. Não sei se é aberto a todos. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Inclusive, eu acredito que deve estar no site da LIU, da Universidade de Linköping. Bom, o FT 2025 também foi um momento aí, foi um ponto de encontro aí de amigos, colegas suecos, né? Aqui na esquerda, o Ingemar Soderquist, né? Que foi o meu coordenador no projeto de transferência de tecnologia do GRIP, tá? Ele trabalha na Saab. Tem o professor Magnus Bong, que foi meu supervisor de pós-doutorado na Universidade de Linköping. E o doutor aqui, Jens Alfredsson, que é da Saab, também foi o meu supervisor durante o meu pós-doutorado na Universidade de Linköping. Tá? Muito bom, muito legal mesmo. Inclusive, a gente fica sabendo aí das novas linhas de pesquisa que eles estão trabalhando, né? A gente fica sabendo aí, o Jens foi para tá trabalhando na nova
geração, né? Na próxima geração de caças. O professor Magnus Bong está trabalhando agora na interação homem-inteligência artificial, né? E isso foi muito interessante, inclusive para futuras parcerias também. Conclusões aí, o Congresso FT 2025 foi um ponto de encontro para renovar contatos e fazer networking com parceiros suecos, melhorando o networking de cooperação com a comunidade científica e tecnológica sueca. Estou fazendo os agradecimentos aqui novamente, fiz na apresentação, tá? E aqui faço de novo, agradeço ao CISB, né, ao Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileira, ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e à SAAB, pela oportunidade, né, que me deram de participar desse congresso da FT 2025. Obrigado e estou à disposição para dúvidas que surgirem. Obrigada, Cleides. Ótimo. Bom, alguma pergunta para o Cleides, por favor, gente, vamos colocar lá no chat. O próximo agora é o Gustavo Petronilo, tá? Gustavo, deixa eu te dar aqui a autorização de co-anfitrião. Pronto, Gustavo, vê aí se chegou. Sim, sim. Eu vou tentar apresentar aqui agora. Isso, vê aí se dá certo. Ok. Tá aparecendo? Sim, perfeito, pode começar. Já estou É. enxergando aqui. Vai lá. Então, boa tarde a todos. Sou o Gustavo Xavier Antunes Petronilo, pesquisador da Universidade Federal do Pará. Foi a minha primeira vez na Suécia e eu trouxe, né, um trabalho relacionado à computação quântica na indústria aeroespacial. Então, o objetivo, né, foi apresentar este trabalho relacionado à computação quântica, mas no foco de aprendizagem de máquina, né, aprendizagem de máquinas quânticas dentro dessa indústria, né, onde o foco foi na é, manutenção preditiva de de um braço robótico para a construção, né, de asas do avião. Eu cheguei lá na Suécia, em Estocolmo, no dia 13 de outubro. Eu cheguei à tardezinha, né, então não vi muita coisa. Mas, né, conhecido, né, a Suécia pela seu sistema, né, tecnológico robusto, né, em uma cidade assim, bastante histórica, né, tem o centro histórico bastante preservado e tem toda essa questão tecnológica também, né, então tendo esse grande disparate aí, né. Já no congresso, né, que foi dia 14 e 15, minha apresentação foi no dia 15, vou falar dela um pouco mais na frente, né, congresso, como já foi falado aqui, muitos, né, bastante interdisciplinar, teve gente de indústria e universidades, focado muito, né, para o ecossistema sueco, mas teve, né, de outros países, a maioria europeu e o não europeu, né, o Brasil lá em grande foco, até teve, né, discussões sobre, né, essas parcerias Brasil-Suécia. Teve uma tendência também falar sobre aprendizagem de máquina no evento, que é o que eu foquei mais. Então, principalmente, né, manutenção preditiva, é, detecção de falhas, construções de materiais via aprendizagem de máquina, visão computacional, dentre outras, né? Não teve
como foi falado, né, bastante diverso, vários temas. Um deles foi que foi bastante falado também foi a parte do aprendizado de máquina. Já a minha apresentação, né, aconteceu no dia 15, foi sobre manutenção preditiva, né, de braços robóticos, que são utilizados na montagem das asas das aeronaves. E foi um trabalho que propôs, né, uma alternativa, né, às abordagens convencionais baseadas em machine learning clássico, porque propõe a utilização da computação quântica, que é uma tecnologia aí que vem surgindo, né, com grande foco, né, de alguns anos atrás. Esse ano, até pela ONU, foi considerado aí o ano das tecnologias quânticas. Então, teve um grande avanço em popularidade, muito por isso, né, este ano também. Mas é uma tecnologia que vem crescendo cada ano e dentro, né, das tecnologias de computação quântica, o aprendizado de máquina também está ganhando grande foco. Mas dentro, né, do evento, né, deste evento de aviação, enquanto teve muita questão sobre redes neurais e outros métodos clássicos de aprendizagem de máquina, o único que teve em computação quântica, né, no evento, né, nesse evento, foi o meu, né? Acredito, né, que talvez em futuros eventos possa aumentar este número, né? Mas então foi algo distinto em relação às outras apresentações dentro da área, porque foi a única que teve esse foco em computação quântica, e o que chamou até a atenção de muitas pessoas. O pessoal gostou bastante da apresentação e até ficaram curiosos para saber mais sobre essa tecnologia que vem surgindo. Então, falando aqui um pouco, né, sobre as diferenças da computação quântica e da computação clássica, né, em relação ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina clássico, ele está anos à frente, né, literalmente, do que o aprendizado de máquina quântica, né? Então ele já está bem mais maduro, bem estabelecido, o pessoal conhece mais, sabe, né, quais problemas são escaláveis, quais resultados práticos comprovados tem, e o custo computacional é conhecido, né? Agora, e também se conhecem as limitações, né, desse método, né, que as otimizações locais, você tem muitos dados, né, para treinar, pode ter uma interpretabilidade limitada, dependendo do, do problema que você vai estar fazendo, né? E está chegando, né, um processo que chega no limite da quantidade de avanço que você tem, né? Quanto mais dados você está aumentando, você não tem tanta melhoria como no começo, né? Então ele já está chegando a um limite aí na questão dos dados, né? Já o aprendizado de máquina quântica, ele é bastante novo, está começando agora. Então, a gente tem algumas ideias do que ele pode fazer, mas ainda está muito no começo, não tem muitos resultados práticos comprovados. O que se tem mais é resultados anedóticos, né? A gente vê algumas melhorias em certos aspectos, mas nada provado teoricamente, né? Mas a gente consegue ver que há algumas melhorias, né, em alguns problemas, né? E essas melhorias possivelmente vêm, né, do fato, né, da computação quântica ter um poder, né, exponencial maior do que o clássico, né? Então, a quantidade de qubits, quando aumenta, né, o número de informação que você consegue processar é exponencialmente maior do que
o clássico. Há a ideia também de uma otimização global, para alguns casos pode haver essa otimização, e essa questão do paralelismo quântico está relacionada também à forma como os computadores quânticos são trabalhados, onde você não só tem 0 e 1, mas você tem outros estados que são chamados, né, de superposição, que didaticamente falamos que é 0 e 1 ao mesmo tempo, é um pouco mais complicado que isso, né? Mas ele consegue trabalhar, né, um vetor, onde você vai ter parte desse vetor 0, parte desse vetor 1, e ele consegue fazer uma soma utilizando esse novo tipo de computação. Então, e as limitações que tem por ser uma tecnologia nova, ainda está em desenvolvimento, os computadores quânticos atuais, eles sofrem muitos ruídos, e não é de fácil acesso, né? Você tem as empresas, a maioria americanas, com serviços nas nuvens, que não são serviços baratos. A minha apresentação, por exemplo, foram simulados, né? Não utilizou um computador quântico real. Então, como é simulado no computador clássico, o limite de qubits que pode ser simulado num clássico é muito pequeno, devido a esse crescimento exponencial, né? Quanto mais qubits você simula, você tem 2 vezes mais processamento necessário para utilizar. Então, foi uma escala muito pequena, né? Foi uma prova de conceito para quando a computação quântica estiver mais difundida, né? Mais fácil acesso, poder escalar esses objetos, né? Outras limitações é o computador quântico, ele não é uma solução universal, eles são para alguns casos, que a maioria dos casos que tem hoje casos de otimização, que são comprovados uma melhoria, simulações quânticas, pelo fato de a gente estar utilizando fenômenos quânticos, né, como uma simulação quântica seria a parte da química, né, trabalhar com química quântica, entre outros, né? Esses são os maiores que vêm em questão industrial mesmo, né? E como eu falei, né, o custo ainda é muito alto, né? Como eu falei, eu trabalhei com simulação, não em um computador quântico real. E aqui, né, é o que ele é melhor, né, com otimização, simulação quântica. Então, esses são o para que ele é melhor utilizado. Pode existir outros, né, que aí tem pesquisa em inovação futura, né, que a gente ainda não sabe que ele pode ser melhor que o clássico, mas como ainda está bem no começo, a gente sabe desses dois, né. E aí eu agradeço, né, a todos. Minha apresentação aqui foi um pouco mais simples. Como eu falei, foi minha primeira visita, né, à Suécia, e eu trabalho mais dentro dessa área mesmo de aprendizagem de máquina. Eu quis trazer aí para vocês este pequeno corte, né, sobre a pesquisa. Não, excelente, Gustavo. Você foi o único a falar sobre quântico no Congresso. Parabéns, como você disse. Obrigado. Vamos lá, vamos para o último, o João, né? Deixa eu só, João. Todo mundo me escuta? Deixa eu só te dar a autorização aqui. Ah, Acho que eu já estou. já, vai dar certo. Aí, tá sim, já consigo ver. Tá todo mundo me vendo? Todo mundo me ouvindo? Tá, Sim, beleza? Então, pode ir. boa tarde, pessoal. Então, sou o João Dantas. Eu trabalho no Instituto de Estudos Avançados. Acho que eu sou o único militar do grupo. Então, trabalho também na Força Aérea Brasileira. Eu fiz um slide rapidinho só para me apresentar rapidamente, né? Então, trabalho principalmente com sistemas de apoio à decisão. Então, trabalho com modelagem e simulação, parte de combate aéreo, design de mísseis, muito focado na parte de autonomy e autonomous agents, né? Parte de desenvolvimento de AI.
e também um pouco de análise de cenários de defesa, principalmente utilizando, enfim, simulação, data science, e etc, né? Então, acho que antes de falar até do Congresso, vou falar um pouquinho do que a gente faz lá, mas bem rapidamente. É só para poder conectar com o que foi apresentado no Congresso, acho que é importante. Então, a gente trabalha hoje, principalmente com a parte de simulação para apoio à decisão. Então, basicamente, a gente tem cenários de defesa em que a gente executa simulações desses cenários de defesa, coleta esses dados, analisa esses dados e toma decisões baseado nisso, né? E essas decisões podem ser mais alto nível ou podem ser, talvez, um pouco mais baixo nível, a nível tático, né? Nível de pilotagem, por exemplo, né? E aí a gente consegue com isso testar táticas, doutrinas, enfim, em um cenário de defesa, né? Isso acaba também gerando apoio à decisão ali tanto para o decisor como para o nível de piloto também. Então isso é importante. E a gente tem trabalhado bastante também com a parte de integração de human e human AI, né? Então a parte de colocar humanos e agentes autônomos no mesmo ambiente, né? Então, isso é coisa que a gente tem trabalhado e tem gerado bons resultados aí. A gente recentemente publicou alguns trabalhos nessa área, então, primeiro desenvolvendo aprendizado por reforço, aprendizado de máquina, utilizando aprendizado por reforço, multi-agente para combate BVR, que é combate além do alcance visual. É o combate moderno que a gente tem hoje em dia, nas forças aéreas modernas, né? Então, o combate acontece a longas distâncias, né? Utilizando mísseis, radares, enfim. A gente conseguiu criar esses agentes autônomos para estarem nesse cenário de defesa, né? E além disso, além de colocar os agentes autônomos, a gente conseguiu colocar eles juntos com os seres humanos no mesmo ambiente, né? Ou seja, eu podia voar com a minha aeronave, por exemplo, e eu tenho um ala, por exemplo, outra aeronave ao meu lado que fosse um IA, entendeu? Então, nesse sentido, existia essa colaboração do piloto humano com o piloto com inteligência artificial, né? Então, daí a importância da gente trabalhar com isso, né? E aí eu tô falando de tudo isso, né? Dessas pesquisas nessa área de combate aéreo além do alcance visual, porque eu acho que talvez essa palestra foi a mais emblemática, na minha opinião, né? Do Congresso, né? Que foi uma palestra da Saab, né? Que foi o Peter Nilsson, foi o Head de Advanced Programs da Saab, que o título é AI on Wings, The New Era of Air Combat, né? Então, foi uma palestra específica sobre combate aéreo e como que a Saab está pensando em combate aéreo do futuro, né? Então, se a gente for pensar em congresso, já participei de alguns e é raro a gente ver um evento em que a gente consegue trabalhar esse tipo de assunto, né? Um assunto delicado, né? Combate aéreo, defesa, é um assunto sensível, né? A gente não consegue ver isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto positivo do evento, né? A gente consegue tratar de temas de defesa, e eu acho que todo mundo, pelo menos os missionários, boa parte, né? Não todo mundo, mas boa parte ali estava atrelado ao ITA ou alguma instituição de defesa e tal, que é relacionada à área aeronáutica, né? Então, de certa forma, isso é legal porque a gente consegue trabalhar num tema que é relacionado numa conferência que está abrangendo esse tema, né, de defesa. E acho que uma coisa que, assim, para explicar o que foi falado nessa palestra, né, foi várias coisas relacionadas à parte de desenvolvimento de sistemas de defesa, né, da própria Saab, mas talvez a mais emblemática foi o Project Beyond, né, que eles queriam, são dois objetivos principais, né, o primeiro objetivo é criar uma inteligência artificial que pudesse combater o combate aéreo BVR, né, que é aquele que eu comentei, né, o combate aéreo além do alcance visual, né, que é um combate em que as aeronaves vão, como eu comentei, né, vão estar a longas distâncias, então precisa ter conhecimento de todos os sensores da aeronave, saber onde estão as posições das aeronaves inimigas, os sistemas de armas que eu tenho disponível, né? Então, nesse sentido, ah, foi bem interessante ver que eles tinham esse objetivo em comum com a gente, né? Que a gente desenvolve pesquisa nessa área e a Saab também estava desenvolvendo pesquisa nessa área já há um tempo, né? Então, foi interessante ver isso durante o evento, né? E só que eles foram um passo além, né? Porque eles trabalham com o deployment, né? Eles querem colocar isso na aeronave, né? Então, um dos objetivos lá do Project Beyond, né, era colocar isso embarcado, né? O que é um feito louvável, né? Assim, porque tem todo um problema de auditoria até para colocar um algoritmo de IA numa aeronave embarcada, né? Então, de fato, assim, é um grande feito. Eles fizeram isso num curtíssimo período de tempo, um período de 6 meses, menos de 6 meses, né? Então, de fato, isso foi, acho que foi um. E aí
a gente pode comentar isso na sessão de perguntas, né? Mas os pesquisadores talvez concordem comigo, né? Foi realmente uma palestra bem emblemática, assim, e para mim, principalmente, porque estava muito atrelado ao meu tema de pesquisa, não só do que eu trabalho hoje, mas do doutorado, enfim. Então, foi bem interessante, né? E aí, o segundo objetivo deles lá era colocar, beleza, a gente tem uma aeronave que pode voar, que está treinada, que pode executar esse tipo de manobra de combate, mas se a gente colocar isso junto com o piloto humano, né? Então, é uma coisa que, de novo, é aquele segundo artigo que eu comentei, né? A gente já tinha feito é, iniciativas nesse sentido, em nível de simulação, mas não em nível de hardware, né? De colocar isso numa aeronave, né? Então, a Saab fez isso no dia 28 de maio, né? Então, fez o primeiro voo que eles claim isso, né? Eles proclamam isso, né? Que foi o primeiro voo certificado de uma aeronave operando com IA integrada, né? Em um espaço aéreo controlado, né? Então, ah, acho que essa palestra, sem dúvida, assim, foi a palestra que para mim valeu o evento, assim, foi bem interessante, que fortaleceu muito o tema de pesquisa que a gente realiza, né? E eu falo, talvez eu tenha falado um pouquinho mais específico do lado de defesa, porque é a minha área, assim, porque eu gosto de trabalhar com essa área, é a área que eu, enfim, que eu trabalho hoje em dia, né? Mas para mim essa palestra foi foi uma das mais importantes do evento, né? E aí, acho que falando um pouquinho até do que eu falei lá no do meu artigo, né, da minha apresentação, né, acho que foi importante também porque é, trouxe algumas interseções com as pessoas que estavam lá, né, da própria Saab, inclusive, né, então eu apresentei o MATE, né, que é um assistente de missão para treinamento e avaliação de cenários de combate aéreo, né, é basicamente vou colocar em linguagem mais simples, né, mas é um modelo de linguagem, um LLM, né, um modelo tipo um ChatGPT em que a gente consegue interagir para fazer perguntas sobre temas sensíveis, né? A importância disso é que ele é offline, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu não posso pegar um manual de combate aéreo e colocar no chat GPT da vida, um Gemini, etc., porque tem dados sensíveis ali, então não posso fazer isso, né? Então, o que que eu faço? Eu crio uma estrutura offline para criar esses LLMs, e aí eu consigo colocar os manuais nesse ambiente offline protegido, né? Para ajudar em debriefing, para ajudar no treinamento, para, enfim. De certa forma, isso ajuda muito o piloto ou até os operadores, né, a planejar um cenário ou ajudar no entender uma manobra de combate e etc, né? E aí foi bem interessante nesse sentido porque muitas interações com pesquisadores de lá, principalmente da Saab, né, e até follow-ups depois, né? Então já chegou e-mails e tal para marcar reunião para conversar sobre esse tipo de aplicação, né? Então bem interessante nesse sentido, assim. E aí, assim, acho que mais do que falar especificamente sobre uma palestra ou outra, eu tentei sintetizar de forma geral na área de autonomy, né, que é a minha área de trabalho, assim, a parte de AI e agentes autônomos e tal. Tentei sintetizar o que que eu vi de mais interessante, o que que tá quente, o que que tá acontecendo lá fora, que acho que vale a pena para a audiência, né? Então, acho que principalmente essa parte aeronáutica, né? Então, a parte de autonomy para a aerospace application, né? Digamos assim. Então, primeiro, acho que a palestra do Project Beyond já fala um pouco disso, né? Então, em termos de aeronaves autônomas e drones e etc., com aplicações de defesa, vigilância e etc., né? E questão de autonomia de missão também. Tanto o FOI, que é o Instituto de Defesa Sueco, né? KTH, a própria Saab, Linköping University também, tá? Então, uma coisa que eu acredito muito que é que está acontecendo agora também, uma tendência, né, é a questão de não ter somente o agente autônomo, né, mas ter a questão da Human AI Collaboration, né? É uma questão de ter essa parceria do humano e da IA juntos, né? Então, assim, é como se a gente criasse um enhanced human, né? Um ser humano aperfeiçoado com a presença da IA, né? Então, isso é uma coisa que eu vi muito lá, e eu acho que é uma tendência que está acontecendo aí de pesquisas nessa área, né? Então, a parte de swarm de drones também, né? Então, essa questão de ter múltiplos sensores distribuídos em que tem uma consciência situacional coletiva, né? Dos múltiplos agentes, né? Então, acho que isso é interessante também, uma questão de compartilhamento de dados e tal, e até políticas de como compartilhar esses dados de maneira eficiente, né? Para também não gastar energia ou não gastar, ser mais eficiente num ambiente de defesa, né? Que é um ambiente que a gente tem carência de recursos ali e tal. Então, de certa forma, também foi um assunto bem relevante. Por fim, essa questão do ambiente, do espaço aéreo compartilhado, né? Então,
acho que outras pessoas já falaram aqui durante as apresentações, né? Mas a questão de colocar human pilots e AI no mesmo ambiente, né? E aí, para fazer isso, que eu tenho que tratar tanto a questão de evitar colisões com pilotos, né? Tem a questão de comunicação, então eu preciso me comunicar com IA, IA precisa comunicar comigo, né? Então tem a questão de eu por exemplo, falar alguma coisa, aí interpretar aquela mensagem, executar um comando e até lançar um comando de voz de retorno para o ser humano, né? Então, toda essa questão de interação homem-máquina, né? Isso, sem dúvida, é uma coisa que eu vi bastante e que eu acho que é uma tendência e só confirma do que a gente está fazendo no Brasil, né? Uma conferência desse tipo, né, da UFT, né? É uma conferência que ajuda principalmente a parte de networking, a parte da gente ventilar ideias. Então, assim, ventilei várias ideias durante o evento, né, de novos trabalhos e colaborações, né, também. Então, e também, lógico, a gente confirmado que a pesquisa que a gente está fazendo, com a apresentação dos trabalhos que a gente fez, né? Então, sem dúvida, é um evento que vale bastante a pena, assim, eu gostei bastante de participar. Acho que, tipo, para finalizar, assim, eu trouxe alguns insights do ecossistema sueco, e aí são coisas que são impressões minhas aí, talvez as pessoas podem contribuir também, mas, assim, falando especificamente da minha área, né? Acho que é um dos poucos lugares do mundo, além da China, por exemplo, que a China faz tudo, né? Mas, assim, além da China, ah, que está trabalhando com essa área de combate aéreo BVR, né? Então é interessante isso, porque antes mesmo de conhecer as pessoas que estão trabalhando com isso lá na Saab, a gente ficava se citando em artigos e tal, e aí quando você vai nesses eventos, você consegue conversar com os pessoal, e aí, lógico, que torna as coisas muito mais próximas e acaba gerando trabalhos, enfim. Acho que é interessante isso. O ecossistema sueco ele é muito próximo, academia e indústria, é uma coisa que a gente peca um pouco às vezes aqui. A gente está melhorando nesse sentido, mas lá eles têm muito forte isso, então ah, acho que é uma das lições que eu consegui confirmar agora também isso, né? As colaborações suecas também são de longo prazo, né? Assim, você precisa ter esse relacionamento de longo prazo com eles, assim, acho que eles vai ganhando confianças com os suecos, né? Com os parceiros suecos, até efetivamente fazer alguma coisa. Então, é uma coisa que você vai fazendo um trabalho de formiguinha ali para tentar realmente criar uma coisa grande lá na frente, né? E também oportunidades de projetos em conjunto, né? Tem vários órgãos de fomento que fazem, inclusive o CISB divulga bastantes oportunidades aqui, né? Tanto Vinova, FAPESP, etc. Então, se quiserem procurar oportunidades aí, procurem depois o CISB, a Alessandra, etc., que tem muita oportunidade legal aí. Tá? E eu coloco à disposição aqui meu e-mail, meu site tem alguns trabalhos também que foram desenvolvidos nessa área de combate aéreo, Human AI Collaboration, agentes autônomos, análise de cenário de defesa. Então, toda essa parte relacionada à simulação para defesa, tem alguns trabalhos lá e eu fico à disposição para responder perguntas aí depois também. Obrigado. João, obrigada. Fantástico. Vamos lá para a sessão de perguntas. Aqui no chat, nós temos duas perguntas que foram colocadas que acho que a gente podia começar por elas, né? Uma é para o. Eu até copiei aqui para facilitar. Professor Adson, do Cristiano Palma. Professor Adson, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Chegou a ler a pergunta no chat, quer que eu leia? Pode ler, por favor? Lógico. Vamos lá, Cristiano, do Cristiano Paulo. No contexto sueco, foi abordada a tendência de mercado de tecnologias disruptivas. Essas seriam o desenvolvimento de sistemas de propulsão sustentável para mini-foguetes? É uma pergunta. E o desafio científico seria investigar e desenvolver sistemas de propulsão que utilizem combustíveis menos poluentes e mais seguros, reduzindo o impacto ambiental dos lançamentos? Ah, tá. Bom, na realidade, a discussão maior, né, na questão sustentável foi não na questão do aerospace, mas sim na parte de aeronáutica. Então, a discussão maior foi no sentido de você fazer motores mais eficientes, então, um projeto otimizado de motores, ou, por exemplo, né, o Open Fan, que você não tem uma aeronave como o fan de um motor normal, você não tem aquele duto, né? Em que você acaba tendo menos perda de carga, né? Para a entrada do motor, e aí você tem um motor mais eficiente.
com relação a motores, né, o foco mais, né, do ponto de vista sustentável, foi ligado a motores aeronáuticos, não motores espaciais. Até porque isso acaba trazendo uma preocupação maior, né? Quer dizer, a gente tem hoje aí em torno de 2,5% das emissões relacionadas à aviação, então isso traz, do ponto de vista de pesquisa, a uma preocupação maior com motores aeronáuticos. E a segunda questão, a sua questão foi interessante, né? Em questão de combustível. Sim, há eu vou diria para você que é o seguinte, há um mundo aberto aí com a questão dos combustíveis. Então a gente tem, rapidamente, né? Só para contextualizar, a gente tem o SAF, né? O SAF, ele seria uma solução, dependendo de como você obtém um SAF, né? Ele seria uma solução, ele é uma solução efetiva, porque você pode reduzir as emissões, né? As emissões em todo o ciclo até 95%, vai depender, obviamente, de como você conduz a cadeia do SAF. Mas a questão do SAF hoje, como você não tem ele em escala, né? Por exemplo, como você tem aí um etanol, né, em escala, ah, o custo do SAF ainda é muito grande, né? Eu não tinha alguns slides, eu até pensei em colocar um slide aí, mas eu falei, a apresentação vai ficar muito longa, né? Então, você está planejando a queda desse custo do SAF, por exemplo, para transformar de tornar economicamente viável a aviação em 30 anos. Então, sim, tem um estudo nessa direção e desenvolvimento nessa direção. Agora, a gente tem um potencial enorme do hidrogênio. Então, o hidrogênio, né? Então, ele não vai ter a gente vai zerar aí a emissão de CO2, né? Mas a questão do hidrogênio é o seguinte, né? Como que eu vou obter esse hidrogênio? Existem várias formas de obter esse hidrogênio, né? Eu posso obter do metanol. A China, por exemplo, hoje está obtendo do metanol, porque para a China é mais fácil o metanol, né? Tem pegada de carbono, vai ter no metanol uma certa pegada de carbono. O Brasil, qual que é o caminho do Brasil? O caminho do Brasil natural é o etanol, porque a gente já tem a gente tem uma cadeia de etanol. Eu estou fazendo um estudo de a gente viabilizar o aeroporto de Guarulhos num cenário de 30 anos ser alimentado totalmente a hidrogênio. É um estudo que eu estou fazendo em colaboração com a Universidade de São Paulo, em que a gente está montando, né, a gente está dimensionando uma cadeia de obtenção de etanol. A partir do etanol, eu utilizo a logística do etanol já para automóveis, eu levo o etanol para o aeroporto de Guarulhos, lá eu vou ter um extrator que ele vai transformar, né, um processo químico, ele vai transformar o etanol em hidrogênio. E a partir daí a gente faz todo um estudo de regulamentação. Então, assim, tem várias soluções, né? Eu posso obter da água, mas o problema de obter da água é eu precisar de energia, né? A energia ela vai ser cara para obter da água o hidrogênio, tá? No processo de eletrólise. Então, assim, essa é a grande questão. A resposta, ela não é única. A resposta vai depender do país, o que o país vai tornar como viável. Então, o que eu poderia dizer para você sobre os combustíveis, né? Os combustíveis sustentáveis, a gente está caminhando um pouco nessa direção. Então, seria o SAF, né? E o hidrogênio. A gente está pensando também em amônia. Então, é isso, abre um leque de pesquisa em 10, 15, 20 anos para qual é a melhor solução, e ela não existe. Ou seja, ela vai ser uma solução, múltiplas soluções, e que no final da história, é isso que a comunidade científica hoje, a indústria pensa. No final da história, né, no final do dia, a emissão global tem que ser menor e atingir os níveis que a gente, no Acordo de Paris, a gente estabeleceu. Tá? Não sei se eu respondi totalmente a resposta, mas é nessa direção. Acredito que sim. Obrigada. Em todo caso, depois eu tenho a pergunta inteira que eu copiei, eu mando para o professor e também o contato do Cristiano, tá? Palma. Também é dele a segunda pergunta que eu localizei aqui para o Euclides. Euclides, não sei se você deu uma olhada no chat. Quer que eu leia para você? Oi. Não, Você leu? eu li, Alessandra. Tá bom, ótimo. A pergunta, eu acho que é, na verdade, no uso de radares de abertura sintética com inteligência artificial, tá? Porque inteligência artificial aplicada para autonomia no domínio aéreo, aí seria mais para o João, que ele prestou mais, foi mais nessa área. Bom.
Eu, particularmente, não vi o uso, né, de radares de abertura sintética com IA, tá? Mas eu não assisti todas, todas as palestras, tá? Provavelmente teve muito uso de IA, né? Pode ter sido apresentado. Contudo, Cristiano, eu vi o ano passado uma startup brasileira que trabalha nesse sentido, com o uso de radares de abertura sintética, com IA, tá? E ela estava apresentando na Suécia o trabalho, tá? Foi muito interessante. Então, então temos aí uma colaboração, né? Brasil-Suécia bem forte. Às vezes a tecnologia vem do Brasil para a Suécia, né? Também. Então é bem interessante isso. Da startup, você lembra, Euclides? Não lembro, Depois eu me sou péssimo passa. para nomes, mas Não, tem sim. você me passa Acho que para o entrar aqui João, na não sei minha. se ele lembra, o João estava também. Você lembra, João? Foi Não no lembro WASP lá? No, na semana do WASP? Isso, foi na do Hora semana do Pizza. Oscar. É, no WADAPIS. Tá, eu não tô lembrado agora, mas acho que essa pergunta talvez veio antes da minha apresentação, porque ele tá perguntando aqui na segunda parte, né, da tendência da tecnologia artificial no domínio aéreo, né? Que eu acho que é justamente aquele que eu estava comentando, né? Eu acredito muito hoje nessa questão de ambiente, espaço aéreo compartilhado, que eu acho que é uma coisa que vai ser tendência, né? Hoje em dia, para a gente colocar drones e operações com aeronaves tripuladas, tem que dar um shutdown em tudo que é operado por seres humanos para poder voar drone, né? Então, de ter essa política, né, de primeiro política de como que eu vou operar drones em ambientes que eu tô com pilotos humanos, acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, tem a questão de o drone, o IA no caso, né, que está operando aquele drone autônomo, né, conseguir respeitar essas regras e terceiro, a gente precisa criar também drones sociais, né? E o que que eu falo sociais? É deles serem aceitos socialmente por pilotos humanos. Eu me sinto confortável, por exemplo, em voar ao lado de um drone que tem características não humanas, por exemplo. Vamos supor que ele vai fazer uma curva e ele faz uma curva todo tremendo, por exemplo. Será que eu me sinto confortável em voar perto desse cara? Então, tem uma coisa que tem falado bastante hoje, a questão de social navigation, né? Navegação social. O quão sociável são esses aeronaves autônomas para voarem junto com aeronaves tripuladas, né? Então, de fato, é uma tendência hoje em dia, assim, pelo menos do pouco que eu consegui ver lá fora. E também essa questão de ter a colaboração tanto do piloto, e aí eu tô falando já de talvez para tarefas de defesa, enfim, vigilância, etc., que é de ter a questão do loyal wingman, né? Que é a questão do ala leal, né? Em tradução literal, né? Mas que era a nave que vai voar junto com um piloto humano para realizar missões ali enfim, missões de defesa, vigilância e etc. Obrigada, Aí isso eu João, por acho. complementar. Excelente. Não, legal. Se alguém quiser É, complementar o que eu é, falei aí, mas é mais nessa linha aí. é. Vamos lá. A gente já está com pouca gente da sala, passamos aí da hora, né, também, mas eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Eduardo Bowser, deixa eu ver aqui, ele também participou. Eu abri meu microfone, eu tenho aula em 5 minutos, tá? Parabéns aí pelo evento, eu preciso sair. Tá ótimo, professor Eduardo, boa Muito aula. obrigado. Tá Obrigada aí bom. pela presença. Um abraço. Um abraço. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Eu já se manifestaria. Cristiano, o que é BVR Air Combat? É para você, João. Você apresentou lá, repassa para ele o conceito, João, por favor. Legal. PVR é Beyond Visual Range, né? É além do alcance visual, né? Como que era o combate aéreo no passado, né? E aí você vai lembrar lá do Top Gun 1, né? Que é Uhum. até o 2, né? Que tem um pouco disso também, que é o combate de curta distância, né? As aeronaves não tinham sensores nem mísseis de longo alcance, né? Então elas tinham que combater bem próximo, né? O que a gente chama de WVR, mas informalmente a gente chama de dogfight, né? Que é o combate bem próximo, né?
o combate BVR já é uma tendência moderna, que as aeronaves foram se modernizando, os mísseis foram ficando mais efetivos, os radares foram ganhando alcance, né? Então hoje o combate moderno acontece a 30, 40 milhas de distância, né? As aeronaves não estão visualmente olhando uma para a outra, né? Apenas com a indicação do radar, né? E aí, acho que responder a primeira parte, a parte se existe papers, existem vários papers, né? Como eu falei na apresentação, não tem muitas pessoas fazendo esse tipo de pesquisa, né? Então a gente no Brasil faz, o pessoal lá na Suécia também faz, Saab, KTH, tem alguns institutos na China que fazem, tá? Mas acho que, enfim, eu coloquei meu site lá, tem alguns papers que a gente fez nessa área, mas também se procurar no Scholar da vida, você vai encontrar, se colocar BVR Combat, vai achar alguns trabalhos nessa área, que é uma tendência aí que está acontecendo de estudo nessa área de combate aéreo, né? Então, bom, é isso. Não sei se respondi a pergunta, se tiver mais dúvidas, pode mandar aí. Vamos lá, pessoal. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? Pode levantar a mão, abrir o microfone, a tela, ou colocar no chat. Acho que não, né? Então, bom, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês essa tarde. Obrigada aos nossos 6 pesquisadores, trabalho brilhante, conseguiram sumarizar e também foi bem complementar a visão de cada um. Foi excelente, viu? Excelente retrospecto. Eu que não fui, pude entender muito, entender as tendências. Estou muito feliz aí com essa nossa entrega para a nossa comunidade. Bom, esse material vai estar no nosso YouTube, a gente também vai dispor para as pessoas, né? Mais uma vez, obrigada a todas e encerro aqui nosso webinar hoje e um bom fim de tarde. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.